Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os sofistas. Sofistas, com O, ok? É uma escola filosófica, ou melhor, muito se discute se a gente pode chamar os sofistas de filósofos ou não. Sofistas, por conta de um detalhe que não é tão detalhe assim. Bom, como vocês sabem, a filosofia antiga, além de ser uma ética, ou seja, uma maneira de viver a vida, de se buscar a felicidade, a filosofia antiga é uma busca na filosofia pela verdade, né? E os sofistas, quem eram os sofistas? Sofistas eram sábios, considerados sábios da arte da retórica. O que é a retórica? A retórica é a arte de bem falar, é a arte do convencimento, de saber falar bem. É uma arte que a gente pode observar que muitos políticos estudam, já estudavam na antiguidade, mas é estudado nas faculdades de direito, a arte do convencimento, do bem falar, de como usar os argumentos. Bem, os sofistas eram professores de retórica. Eles ensinavam aos políticos, por exemplo, a elaborarem seus discursos, de argumentarem de maneira a convencer quem está ouvindo. Por que então que eles são sábios e são mestres na arte da retórica e são professores? E como professores, eles recebem, né? Eles recebem pagamento por esse ensinamento. Então, eles são professores de retórica, sábios da arte da retórica, que sabem explicar boas argumentações. Qual é a grande questão disso? Quando eu estou preocupada em fazer uma boa argumentação, em falar bem, não necessariamente eu estou preocupada com a verdade, com a busca da verdade. Então, se a minha grande preocupação é falar bem e te convencer, não importa, necessariamente não importa se eu estou falando de algo verdadeiro ou de algo falso. Eu simplesmente estou preocupada em fazer o seu convencimento, em falar bem sobre o tema, não importando necessariamente se eu estou te levando a acreditar numa verdade ou em algo falso, se eu estou buscando a verdade ou não. A grande questão da retórica é o bem falar, é o bem convencer. Por isso, muitas pessoas questionam se os sofistas podem ser considerados filósofos. Afinal de contas, os filósofos são aqueles que estão preocupados com a verdade. E os sofistas não necessariamente estão preocupados com a verdade. Os sofistas estão preocupados com um convencimento, com o bem falar, com a boa argumentação, com a oratória. Oratória, falar bem. Então essa é a grande questão, considerar ou não considerar os sofistas como filósofos, tá? Seguindo adiante, a gente tem alguns sofistas muito famosos, como por exemplo Protágoras, aquela frase famosíssima da filosofia sofística, se é que a gente pode chamar de filosofia, né? O homem é a medida de todas as coisas. Eu vou repetir. O homem é a medida de todas as coisas. O que essa frase quer dizer? É uma frase que representa a filosofia sofística, né? Quer dizer que se o homem é a medida de todas as coisas, então será que há uma verdade ou será que estamos trabalhando aqui no campo de uma certa relatividade da verdade? Né? Pensem, quando eu trabalho com convencimento, com oratória, não necessariamente eu estou preocupada em falar coisas verdadeiras, eu estou preocupada em te convencer, em falar bem e te levar junto comigo na minha argumentação. Então, os sofistas, eles eram pagos para isso. Quem era o grande crítico dos sofistas? Sócrates, né? Os sofistas eram professores que ensinavam em troca de dinheiro. Sócrates se incomodou muito com isso. Sócrates dizia que eles cobravam pelo ensinamento e que o ensinamento falso, que os sofistas estavam levando as pessoas ao caminho da falsidade, das ilusões, da sensibilidade enganosa. O Sócrates é absolutamente contra a ideia de que um bom argumento, uma boa oratória, uma boa argumentação é filosofia, seria filosofia. Sócrates vai dizer que a filosofia é filosofia porque ela é uma busca da verdade. Os sofistas criticavam muito Sócrates, né? Escarneciam. Existem nos diálogos platônicos, por exemplo, como vocês sabem, Sócrates nada escreveu. O que a gente sabe sobre Sócrates, a gente sabe por meio de estudo dos historiadores e pelos diálogos platônicos, né? Platão foi discípulo de Sócrates e escreveu
Existem inclusive os diálogos platônicos e os diálogos chamados socráticos, em que dizem que Platão descrevia as ideias de Sócrates e posteriormente Platão colocou suas próprias ideias pela boca de Sócrates em seus diálogos. Mas qual é a grande crítica socrática, né? Que a gente sabe pelos diálogos de Platão. A grande crítica socrática é que os sofistas não estavam levando as pessoas no caminho da verdade. Eles estavam enganando as pessoas em prol apenas de dinheiro. Porque se eles estavam recebendo dinheiro para ensinar a oratória, a arte do bem falar, então a verdade para eles não era uma questão. Portanto, para Sócrates, eles eram menores. Eles não eram filósofos de verdade. E os sofistas ridicularizavam Sócrates justamente porque acreditavam que não haveria essa verdade absoluta, essas ideias intactas, essas ideias lá no mundo das ideias, da caverna. Lembram disso? Bom, seguindo esse raciocínio, existe essa história muito famosa, essa briga muito famosa entre sofistas versus Sócrates. Melhor ainda, entre sofistas e filosofia, porque os sofistas estavam em busca de dinheiro para ensinar a oratória, enquanto os filósofos, representados aí pela figura de Sócrates, estavam preocupados não com uma boa argumentação, não com um bom falar, mas com uma busca da verdade. Pensem que crime seria, né, para alguém que está preocupado com a verdade, existe outras pessoas ensinando a arte do convencimento, sem nenhuma preocupação com a verdade. Então, essa é a grande questão dos sofistas e da filosofia, entre aspas, e aí vocês vão poder julgar e pesquisar, inclusive, sobre essa questão dos sofistas versus filósofos, se os sofistas podem ser considerados filósofos. É uma questão muito famosa na filosofia. Não vou dar minha opinião, porque eu não acredito que filosofia seja sobre opinião, mas sim sobre estudo. E acredito que essa seja o cerne dessa questão. Quando vocês escutarem falar em sofistas, vocês têm que lembrar que existe esse questionamento, são filósofos ou não, né? E por que não seriam filósofos? Porque não estariam em busca de uma verdade, e sim de uma boa argumentação da arte da retórica. Criticavam Sócrates, e Sócrates, por sua vez, não acreditava que eles fossem filósofos, não acreditava nisso. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tirem dúvidas comigo. Eu estou online o tempo todo, no e-mail, no chat, vocês podem me procurar. Abraços!